Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 481. Danzo ameaça Orochimaru. O coração do terceiro Hokage estava cheio de turbulência e frustração. Ele temia a possibilidade de Danzo escapar com sucesso, sabendo que não teria como enfrentar as consequências se não conseguisse trazê-lo de volta. Mas ele também temia capturar Danzo, apenas para descobrir que ele não estava disposto a se render. Se possível, Hiruzen não queria que as coisas chegassem às vias de fato com Danzo. Eles eram amigos de infância e rivais que cresceram juntos. Hokage-sama, a trilha está ficando mais fraca. Shimura Danzo é altamente habilidoso em esconder seus rastros e é extremamente familiarizado com as técnicas de rastreamento da Anbu. Estou preocupado. Não importa o que aconteça, precisamos encontrar Danzo. O terceiro Hokage cerrou os dentes com determinação. Ele deliberadamente levou uma pequena equipe de Anbu para perseguir Danzo, evitando uma operação maior para evitar a tensão desnecessária. Ele não queria que certos indivíduos como Takuya ou Minato se envolvessem. Se Takuya se juntasse à perseguição, especialmente com Minato ajudando, Danzo não teria chance. O ódio de Takuya por Danzo era muito profundo. Se o pegassem, Danzo não teria a opção de se render. Ele seria morto no local. O terceiro Hokage não suportava ver seu antigo companheiro morrer daquele jeito. Ele precisava capturar Danzo rapidamente antes que a situação piorasse ainda mais. Sim, Hokage-sama, responderam os agentes da Anbu, espalhando-se rapidamente para formar uma rede e continuar a busca. Ao mesmo tempo, torres de vigia em toda a área foram notificadas para interceptar e relatar qualquer avistamento de Danzo. Na floresta, Danzo, agora vestido com um novo conjunto de roupas, movia-se rapidamente com um pequeno grupo de subordinados leais. Danzo-sama, enviamos uma mensagem para Orochimaru, mas estou preocupado. Orochimaru não ousará me trair. Se eu cair, ele também não escapará ileso. Danzo e Orochimaru eram feitos do mesmo material, cada um exercendo influência sobre o outro. No momento em que escapou, Danzo enviou uma mensagem a Orochimaru, que estava estacionado perto da costa, solicitando sua ajuda para deixar a Terra do Fogo. Além disso, Danzo exigiu a devolução de certos itens que Orochimaru havia tirado dele. O movimento de Danzo pela floresta era nada menos que impressionante. A figura frágil e decrépita que ele retratava na vila se foi. Agora sua agilidade e maestria na técnica de cintilação corporal estavam em plena exibição. Ele não tinha certeza de quem poderia estar perseguindo-o em Konoha. Se fosse o terceiro Hokage, Danzo conseguiria. Mas se fosse Takuya, ele estava morto. Danzo sabia que se render a qualquer outra pessoa poderia poupar sua vida. Mas se Takuya estivesse envolvido, não havia espaço para negociação. Ele não teve todo o trabalho de escapar da prisão só para morrer, tendo passado décadas navegando pelo funcionamento interno de Konoha. Danzo estava intimamente familiarizado com a inteligência e os métodos de rastreamento empregados pela Terra do Fogo e seu shinobi. Não seria fácil localizá-lo. No litoral, em um acampamento esparso e silencioso, a risada sinistra de Orochimaru ecoou da tenda de comando. Interessante. Conhecendo Tsunade, ela provavelmente está furiosa o suficiente para querer socar o velho até a morte. A fuga de Danzo, especialmente com o terceiro Hokage inadvertidamente o ajudando, despertou a curiosidade de Orochimaru. Ele não conseguia deixar de se perguntar como Hiruzen estava lidando com a situação. Ele deveria ajudar Danzo? Depois de pensar um pouco, Orochimaru deixou um clone das sombras para manter as aparências no acampamento e silenciosamente foi embora. Ele concluiu que valia a pena conhecer Danzo. Orochimaru sabia precisamente por que Danzo buscava sua ajuda. Danzo queria ajuda para deixar a Terra do Fogo, assim como os itens que Orochimaru havia tirado dele. Na verdade, Orochimaru não acreditava que Danzo precisasse de sua ajuda para escapar. Com o vasto conhecimento e recursos de Danzo, ele poderia escapar das garras de Konoha sozinho. Mas o pedido de ajuda era apenas um pretexto. O verdadeiro objetivo de Danzo era recuperar seus bens. Quando Danzo chegou ao local combinado, Orochimaru já estava esperando. Empoleirado no galho de uma grande árvore, Orochimaru se inclinou casualmente contra o tronco, braços cruzados. Seu olhar divertido varreu Danzo e seu pequeno grupo de subordinados. Esses devem ser os últimos dos seus leais, Danzo-sama. Parece que o expurgo de Tsunade o atingiu mais forte do que o esperado. A expressão de Danzo escureceu, mas Orochimaru continuou, seu sorriso se alargando. Ao contrário do terceiro Hokage, Tsunade é minuciosa. Quando ela remove alguém do poder, ela não deixa pontas soltas. Sem autoridade, sem influência, sem subordinados. O que você usará para causar problemas agora, Danzo? Não toque no que me pertence, Orochimaru. Danzo rosnou, suas feições envelhecidas distorcidas de raiva enquanto ele se aproximava. A resposta de Orochimaru foi um sorriso desdenhoso. Se você não tivesse sido descuidado o suficiente para se expor, levando Takuya e Yagami a vasculhar seus laboratórios subterrâneos, eu não precisaria mover suas coisas. Você tem alguma ideia dos riscos que corria ao deixar o campo de batalha? Tudo isso é culpa sua. Você está dizendo que Yagami Takuya está procurando meus exames? O tom de Danzo era cortante, cheio de raiva e suspeita. Seu ódio por Takuya já era sem limites. Se tivesse a chance, ele eliminaria Takuya sem hesitação. No entanto, Danzo não era alguém que confiava em ninguém, nem mesmo em seus supostos aliados como Orochimaru. Orochimaru puxou um pergaminho e jogou para Danzo. O pergaminho continha um mapa tosco. Tudo que você está procurando está armazenado nesta instalação subterrânea. Como você recupera isso é problema seu. Depois disso, terminamos. Não haverá mais negócios entre nós. Ah, é mesmo? Danzo pensou consigo mesmo, zombando interiormente. Ele tinha influência sobre Orochimaru, o suficiente para fazer o homem agir com cuidado. Afinal, Danzo era agora um fugitivo sem nada a perder. Sua recompensa podia aumentar, mas isso não importava mais. Orochimaru, por outro lado, ainda era um membro de Konoha.
Se certos segredos fossem expostos, a posição de Orochimaru poderia ruir. Esse segredo é suficiente para me manter vivo por toda a vida, refletiu Danzo, apertando o pergaminho com força. Mas Orochimaru não se intimidou. Sinta-se à vontade, Orochimaru disse com um sorriso sinistro. Se você acha que o terceiro Hokage ou Tsunade agirão com base em evidências tão frágeis, vá em frente e divulgue. Seu sorriso ficou mais afiado. Danzo, eu já te disse antes, pessoas com escuridão em seus corações não podem se tornar Hokage. E aqueles que perderam seu valor, não valem a pena ser salvos. Capítulo 482. Os falcões Uchiha começam a se agitar. Eu, Orochimaru, ainda tenho valor. Mesmo que você me exponha, eu sairei ileso. No máximo, enfrentarei algum questionamento, nada que realmente importe. Mas você, Danzo, você não vale nada agora. Orochimaru acenou com a mão em sinal de desdém. Seu tom era afiado como uma lâmina. Aquele garoto é meu. Todo o resto é seu. Perdi o interesse em pesquisas futuras. Ele se virou para sair. Danzo rugiu de frustração. Impossível. Orochimaru, é melhor você entregar o que me pertence. Depois de inúmeros experimentos custando a vida de muitos, eles finalmente produziram um sujeito viável. E agora, Orochimaru queria reivindicá-lo para si? Sinta-se à vontade para tentar levá-lo de volta à força. Com uma risada fria, Orochimaru se afastou sem olhar para trás. Os punhos de Danzo cerraram-se fortemente, veia saltando em sua testa e pescoço. As mãos de seus subordinados pairavam sobre suas armas, prontas para atacar sob seu comando. Droga, droga. O rosto de Danzo ficou pálido de raiva, e sua bengala rangeu sob a pressão de seu aperto. Ele queria agir, derrubar Orochimaru ali mesmo, mas no fundo, ele sabia que não era bem assim. Mesmo com seus homens, ele não estava confiante de que eles conseguiriam derrotar Orochimaru. E quanto a capturá-lo? Isso era um sonho impossível. Danzo entendia muito bem o quão forte Orochimaru realmente era. Embora Orochimaru tivesse levado a cobaia, Danzo não podia se dar ao luxo de retaliar abertamente. Covardia? Medo de falhar? Sorrindo levemente, Orochimaru desapareceu na floresta. Os pertences de Danzo não o atraíam. Após a cadeia de eventos que o forçou a agir, Danzo ficou sem pessoas, sem financiamento e quase nada de valor em seus laboratórios. O garoto era a única exceção. Nem mesmo as células de Senju Hashirama interessavam mais a Orochimaru. Por que perder tempo pesquisando as células de Hashirama quando estudar a liberação de madeira diretamente é muito mais produtivo? Quanto ao sujeito experimental, uma criança que não conseguia nem controlar uma flor, que valor ele poderia oferecer? Vamos! No final, Danzo decidiu recuar. É apenas um experimento. Se deu certo uma vez, pode dar certo de novo, embora ao custo de mais sacrifícios. Fora de Konoha, Danzo poderia obter fundos e reunir novos sujeitos de teste sem a necessidade de se esconder nas sombras como fazia dentro da vila. Escapar de Konoha não era o resultado que Danzo desejava, mas as circunstâncias o forçaram a agir. Olhando para trás, em direção à aldeia, ele soltou um bufo frio. Eu retornarei algum dia. O antigo conselheiro do Hokage, Shimura Danzo, havia escapado. A notícia não pôde ser contida. Assim que a prisão foi estabilizada, a notícia se espalhou como fogo, deixando toda Konoha em choque. Para a maioria das pessoas, especialmente Shinobi, Danzo sempre foi uma figura de poder elevada. Que tal homem pudesse escapar da prisão era quase inconcebível. Espere aí, como alguém da estatura dele foi parar na prisão? A situação não fazia sentido. Ter um alto funcionário preso já era vergonhoso, e por isso o assunto não havia sido tornado público. Mas agora, com a fuga de Danzo, tudo veio à tona. Infelizmente não havia muita sujeira para descobrir. Antes que o terceiro Hokage pudesse retornar, a notícia se espalhou completamente. Nesse ponto, mesmo com Koharu Tatani e Omura Mitokado trabalhando para suprimi-la, eles não tiveram escolha a não ser emitir um aviso de procurado e uma recompensa. Os anúncios repercutiram em Konoha, gerando grande comoção. O clã Uchiha foi particularmente impactado. Para eles, Danzo era o adversário supremo, a figura número 1 que perseguia seu clã há anos. Agora, essa figura odiada não apenas havia sido presa, mas havia escapado. Muitos Uchiha acharam isso inacreditável. Mas à medida que o choque passou, ele foi substituído pela alegria. Se Danzo, o principal oponente dos Uchiha, tivesse partido, isso não significaria que o futuro do clã seria menos problemático? Sob as ordens do líder do clã, os anciões Uchiha e vários Jonin convocaram uma reunião de emergência. Todos de status ou forças significativos estavam presentes, exceto Uchiha Mikoto. Tendo Takuya como aliado, Mikoto nunca se envolveu em tais assuntos. Embora houvesse algumas vozes discordantes dentro do clã em relação a ela, Fugaku as reprimiu. Mikoto estava destinada a deixar o Uchiha, talvez até mesmo mudando seu sobrenome. Não havia sentido em antagonizar Takuya por uma mulher. Com a liderança da vila já hostil a eles, a última coisa que os Uchiha precisavam era de mais inimigos, especialmente alguém tão influente quanto Takuya, apoiado por Tsunade e pela geração mais jovem de poderosos de Konoha. Na sala de reuniões subterrânea mal iluminada dentro do santuário Uchiha, os líderes do clã estavam reunidos. Fugaku Uchiha, o chefe do clã, sentou-se no assento de honra central. À sua esquerda e direita estavam os anciões do clã e os Jonin de elite mais poderosos. Os de posição mais baixa sentavam-se mais atrás, e os que não tinham assento ficavam no fundo. Para os Uchiha a força importava mais que a antiguidade. Quanto mais forte você era, mais benefícios e respeito você ganhava. A sala fervilhava de discussões murmuradas sobre a fuga de Danzo. Todos. A voz de Fugaku soou, silenciando a sala enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Assim que conseguiu a atenção de seu clã, Fugaku falou com uma expressão séria.
Como todos sabem, Shimura Danzo, o principal antagonista do nosso clã Uchiha, escapou da prisão de Konoha hoje mais cedo e fugiu da vila. Como líder do seu clã, convoquei esta reunião de emergência porque acredito que a fuga de Danzo sinaliza um ponto de virada. Uma chance para os Uchiha se erguerem e reivindicarem seu lugar de direito. A sala explodiu em murmúrios de choque. Fugaku raramente fazia tais declarações. Ele tipicamente permanecia neutro, permitindo que os falcões e pombos dentro do clã debatessem livremente sem mostrar favoritismo. Líder do clã, você está dizendo que os Uchiha devem mirar no centro do poder da vila? Um dos anciãos agressivos se levantou, sua excitação era evidente. Que absurdo! Fugaku quase revirou os olhos. Ridículo! A prioridade dos Uchiha não é tomar o poder, é eliminar a vigilância da vila e a desconfiança em nós. Só então poderemos coexistir pacificamente com a vila. Ao ouvir tais palavras perigosas do velho falcão, uma das pombas imediatamente se levantou para refutá-lo. Você está falando bobagem. Somente entrando no centro de poder da vila os Uchiha podem evitar o ostracismo. Velho tolo, você? Enquanto os dois lados discutiam com os rostos vermelhos de raiva e as vozes elevadas, Fugaku mal conseguia conter sua frustração. Suficiente. Ele bateu na mesa e sua voz silenciou a sala. Olhem para vocês mesmos. O rosto de Fugaku escureceu enquanto ele olhava furiosamente para os anciãos. Vocês estão brigando como crianças. Tenham um pouco de dignidade. Os Jonin mais jovens trocaram olhares estranhos. Embora discussões entre os mais velhos fossem comuns, vê-los chegar perto de socos era a primeira vez. Depois de repreender os anciãos, Fugaku suspirou profundamente e levantou a mão para explicar. Ganhar uma posição no centro do poder é de fato um objetivo para os Uchiha. Como um dos grandes clãs de Konoha, devemos aspirar a competir pela posição de Hokage. Os falcões sorriram com suas palavras, mas Fugaku continuou rapidamente. No entanto, a pré-condição para entrar no centro de poder é que a liderança esteja disposta a nos aceitar. Sem isso, não podemos nem começar a eliminar a vigilância e a hostilidade direcionadas a nós. Capítulo 483. Fugaku, Tsunade está aqui? Estou chegando em um momento ruim? A vigilância de Konoha sobre o clã Uchiha não era tão extrema quanto seria após o incidente da Kyuubi, mas estava longe de ser branda. A Anbu monitorava praticamente o distrito Uchiha abertamente, quase não parando de avisá-los diretamente. Não criem problemas, vocês estão sendo observados. Pensando em entrar no centro de poder de Konoha sem ganhar a confiança da liderança e aliviar sua vigilância? Isso não era nada menos que um sonho impossível. O que você está sugerindo, chefe do clã? O Hokage atual está envelhecendo. Precisamos construir um bom relacionamento com Tsunade para estabilizar nossa posição. Ao contrário do Hokage e do Conselho dos Anciões, Tsunade não guarda rancor dos Uchiha. Esta é uma oportunidade. Para fomentar um relacionamento com ela, precisamos trabalhar através de Yagami Takuya. A sala caiu em silêncio contemplativo. As palavras de Fugaku Uchiha foram diretas, mas verdadeiras. Para eliminar a desconfiança da liderança e ganhar sua aceitação, eles precisavam começar com Tsunade. Abordá-la diretamente estava fora de questão. Takuya era o melhor intermediário. Mas Takuya era alguém que eles poderiam abordar facilmente? Certamente que não. Na sala de reuniões subterrânea escura, muitos Uchiha lançavam olhares para os anciões que haviam entrado em conflito com Takuya anteriormente. Por que vocês estão todos olhando para mim? Um ancião olhou de volta, coçando a barba. Se pedir desculpas a Yagami Takuya é o que preciso para ganhar seu favor, então engolirei meu orgulho e pedirei desculpas. Mesmo que isso signifique deixar o cargo de ancião. Independentemente de serem falcões ou pombas, todos os anciões compartilhavam o mesmo objetivo final, a prosperidade dos Uchiha. Suas abordagens eram diferentes, mas eles estavam unidos em propósito. Quando a situação exigia, eles estavam dispostos a fazer sacrifícios. Conte comigo, declarou outro ancião. O que é um pouco de constrangimento ou perda de prestígio? Pelo bem do clã, era um pequeno preço a pagar. Takuya pode ter sido considerado um estranho, um mestiço que não se comportava como um Uchiha típico. Mas agora Takuya era, sem dúvida, uma potência da linhagem Uchiha. Não importa o quanto ele negasse, seus laços de sangue com os Uchiha e sua posse do Sharingan não podiam ser apagados. A disposição desses anciãos em se desculpar foi a melhor atitude, mesmo que Takuya não aceitasse. Fugaku se levantou e fez uma profunda reverência aos anciãos com sincera gratidão. Independentemente do resultado, eu, Fugaku Uchiha, devo agradecer em nome dos Uchiha. Visitarei pessoalmente Yagami Takuya para discutir esse assunto com ele. Chefe do clã. Por um momento muitos na sala ficaram comovidos com o gesto de Fugaku. Enquanto isso Takuya estava alheio a tudo isso. Depois de dormir o dia inteiro ele tinha acabado de acordar. Mais precisamente, sua fome o havia forçado a sair da cama. Ele nem tinha chegado à cozinha quando a campainha tocou. Abrindo a porta, Takuya levantou uma sobrancelha para a pessoa parada do lado de fora. Do que se trata? Ele já não havia pedido para Mikoto retransmitir sua mensagem? Por que Fugaku estava aqui, afinal? Fugaku parecia um pouco estranho, já que não tinha sido convidado. Takuya deixou claro através de Mikoto que não queria se encontrar ou discutir nenhum assunto Uchiha. No entanto, aqui estava Fugaku. Tudo bem, entre. Como ele já estava ali, não parecia certo mandá-lo embora. No passado, Takuya não teria lhe dado atenção, especialmente durante a fase arrogante de Fugaku, eu sou o jovem mestre. Mas o atual Fugaku era um homem mudado, temperado pela realidade. Considerando os benefícios que ele havia dado a Mikoto, Takuya decidiu mostrar alguma cortesia. Obrigado. Fugaku entrou e tirou os sapatos na porta. Ele pensou em levar um presente, mas desistiu, lembrando-se de como tais gestos tinham sido mal recebidos no passado. Sente-se. Takuya gesticulou para que ele se sentasse enquanto pegava 2 garrafas de água na geladeira. Chá. Muito esforço no momento. Quem está aqui?
Assim que Fugaku se acomodou no sofá, uma voz familiar soou do quarto. Seu corpo ficou tenso e seus movimentos ficaram rígidos. De jeito nenhum. Estou interrompendo alguma coisa? Não é de se admirar que Takuya parecesse tão irritado quando abriu a porta. Os piores medos de Fugaku foram confirmados quando Tsunade, com o cabelo bagunçado e bocejando sonolenta, surgiu. Ela resmungou enquanto andava. Eu te disse, chega de noites em claro. Estou muito ocupado para isso. Espera, o que você está fazendo aqui? Tsunade congelou quando viu Fugaku no sofá. Fugaku imediatamente se levantou e fez uma reverência. Tsunade-sama, que tipo de bobagem perigosa você estava murmurando agora? Qualquer um que ouvisse isso teria uma ideia errada. Takuya, exasperado, colocou as garrafas de água na mesa de centro. Tudo bem, vocês dois conversem. Tsunade acenou com desdém e foi em direção ao banheiro. Takuya, irritado, respondeu. O que quer dizer com vocês dois conversam? Isso é com você. Com o incidente da prisão de Konoha fresco na mente de todos, a visita de Fugaku claramente tinha um propósito. Takuya não tinha interesse em bancar o mediador. Meu? Tsunade piscou e apontou para si mesma. Quem mais? Não vou perder meu tempo bancando o intermediário. Dando-lhe um empurrãozinho em direção à sala de estar, Takuya foi até a cozinha. Vocês dois conversem. Vou fazer comida. Então sou eu que ele veio ver aqui. Ainda um pouco grogue, Tsunade se lavou no banheiro. Assim que sua mente clareou, ela percebeu que Fugaku realmente tinha vindo atrás dela. Inicialmente, ele pretendia conhecer Takuya, mas com a presença dela, Takuya desviou tudo para ela. Tsunade não perdeu tempo com formalidades. Ela foi direto ao ponto. Deixe-me ser direto. Enquanto seu clã Uchiha se comportar, posso garantir que suas vidas não serão afetadas negativamente de forma alguma. Mirando nos Uchiha? Poupe-me. Já estou atolado. Enquanto Tsunade admirava seu tio-avô Tobirama Senju, ela acreditava que sua abordagem para lidar com os Uchiha tinha sido excessivamente dura. Ao longo das gerações, as coisas só pioraram. Os Uchiha estavam agora em um estado lamentável, alvejados apesar de não terem feito nada de errado. Porém, para ser justo, o clã teve alguma responsabilidade pela situação deles. A rebelião de Madara Uchiha e o caos que ela causou, o que levou à morte prematura de Hashirama Senju, bem como os perigos que alguns Uchiha alcançaram em busca de poder, como despertar o Manjeki Sharingan, contribuíram para sua situação. Capítulo 484, Ascensão e Queda de Uchiha, tudo ligado à força policial. Ao ouvir isso, Fugaku Uchiha respondeu rapidamente. Tsunade-sama, o clã Uchiha nunca fez nada para ameaçar a vila ou prejudicar seus interesses. No entanto, o alvo e a desconfiança que enfrentamos. Estou bem ciente do porquê os Uchiha estão sendo alvos. Tsunade interrompeu, seu tom firme. Mas há situações que não posso mudar agora. Ela continuou com uma expressão séria. Vou considerar seu pedido cuidadosamente. Mas se não houver mais nada, você deve ir embora. Acabar com a vigilância e a suspeita em relação aos Uchiha não era algo que pudesse ser feito facilmente. Embora Tsunade tivesse ganho controle significativo sobre os assuntos da vila, ela ainda estava limitada. Na melhor das hipóteses, ela poderia manter a situação atual e evitar que a situação piorasse. O resto teria que esperar até que ela estivesse em uma posição mais forte para agir. Quanto a saber se a situação mudaria, Tsunade precisava de tempo para pensar. Fugaku foi embora e nem Tsunade nem Takuya se preocuparam em convidá-lo para ficar para a refeição. Takuya surgiu da cozinha, colocando 2 pratos de tigelas de arroz na mesa de centro. Pegando uma colher, ele começou a comer com vontade. Tsunade olhou de soslaio para ele. Você vai mesmo ficar sentado aí sem dizer nada? O que mais eu faria? Takuya riu, divertido. Os Uchiha querem jurar lealdade a você, não a mim. Por que eu deveria me importar? Mas a ambição deles não é pequena. Eles estão tentando recuperar o status de anciãos no conselho. Nos primeiros dias de Konoha, os clãs que contribuíam significativamente para a vila recebiam posições de liderança. Entretanto, alguns clãs detinham títulos sem nenhum poder real. Os Uchiha foram o principal exemplo disso. Eles eram excluídos dos assuntos da aldeia e suas opiniões raramente eram solicitadas. O clã Hyuga, em contraste, escolheu manter um perfil baixo. A menos que convocados, eles raramente participavam de reuniões do conselho. O Uchiha queria um assento à mesa, mas não teve oportunidade de reivindicá-lo. Grande apetite, hein? Eles não têm medo de engasgar com a própria ambição? Tsunade franziu a testa. Os Uchiha ainda estavam sob vigilância e escrutínio. Não era um pouco prematuro começar a pensar em benefícios? Eles podem ficar com ele, Takuya disse de repente. O que? Os olhos de Tsunade se arregalaram, pensando que tinha ouvido errado. Ela não tinha. Takuya apontou a colher no ar para dar ênfase. Se os Uchiha juram lealdade e obedecem às suas instruções, e se Fugaku consegue lidar com os falcões em seu clã, qual o problema em dar a eles direitos de anciões? Você não está brincando? O tom de Tsunade ficou mais áspero. Devolver os direitos de ancião dos Uchiha sem dúvida causaria um alvoroço. O terceiro Hokage, os 2 conselheiros anciãos e até mesmo alguns clãs se oporiam veementemente a tal movimento. Parece que estou brincando? Percebendo o toque de raiva no olhar de Tsunade, Takuya rapidamente mudou seu tom. Contanto que os Uchiha se comportem, por que não? Restaurar o status de idosos não é um presente, é devolver o que é deles por direito. Continue. Estou ouvindo. Tsunade largou a colher, percebendo que a comida de repente parecia menos apetitosa. Takuya levou um momento para organizar seus pensamentos antes de continuar. Você vai se tornar o 4º Hokage eventualmente. Quando isso acontecer, o Uchiha será um dos seus maiores trunfos.
Pense nisso, quantos Jonin Konoha tem? Os Uchiha sozinhos compõem quase 1/10 desse número. Você percebe o que isso significa? E esses não são Jonin comuns. Mesmo sem despertar seu Sharingan, os ninjas Uchiha são significativamente mais fortes que a média. Não estou negando a força dos Uchiha, disse Tsunade, batendo a mão na mesa para dar ênfase. Mas não se esqueça, a força policial está sob o controle deles. É um departamento crítico com autoridade substancial. Se eles recuperarem os direitos dos anciões, seu poder pode inflar perigosamente. Takuya quase engasgou com a comida, lutando para conter o riso. Tsunade cerrou os punhos, tentada a socá-lo. Com um suspiro, Takuya se recompôs com um sorriso irônico no rosto. Não é de se espantar que digam que mulheres com cabelos longos não têm visão. Brincadeira. Você não está errado. A força policial é importante e poderosa. Mas aqui está a questão. O sucesso e o fracasso dos Uchiha dependem tanto da força policial. Mesmo que recuperem os direitos dos idosos, a força policial garante que eles não causarão muitos problemas. A força policial tinha grande autoridade, mas a que custo? Os Uchiha se apegaram ao controle sobre o departamento com tanta força que sua reputação foi arrastada para a lama. Após uma breve pausa, Takuya elaborou. Claro, clãs como Sarutobi, Shimura e o trio Inushika-Sho são todos fortes. Mas eles realmente se alinhariam com você? Não. Eles sempre terão seus próprios interesses. Mas e os Uchiha? Eles não têm aliados. A reputação deles está na sarjeta por causa da força policial, e sua arrogância, somada à desconfiança da vila, os deixou isolados. Você é a única tábua de salvação deles. A voz de Takuya ficou mais firme. Se você lhes oferecer um mínimo de boa vontade, digamos, restaurar os direitos dos idosos, eles se tornarão a lâmina mais afiada do seu arsenal. Mas uma lâmina tão afiada pode ferir seu portador. Tsunade franziu a testa. Os Uchiha são muito complicados de lidar, então não é problema seu. Takuya bateu palmas como se estivesse encerrando o assunto. Tudo o que você precisa fazer é manter Fugaku sob controle. Fugaku pode ser gentil quando se trata da vila, mas é implacável com seu próprio povo. Mantenha-o na coleira por um tempo e então ofereça a ele esta oferta. Diga a ele que você está aberto a receber os Uchiha de volta ao grupo. Restaure seus direitos de anciãos. Alivie a vigilância da vila. Permita que eles se integrem a Konoha. Mas ele tem que lidar com os falcões do seu clã primeiro. Os falcões eram agressivos, mas, em última análise, inofensivos. As pombas eram inúteis, moles e sem espinha. Com a liderança de Fugaku, nenhuma das facções poderia causar problemas significativos. Mais importante, os Uchiha não têm aliados. Nenhum clã ficará com eles. Se eles querem melhorar sua situação e recuperar seu lugar de direito, eles não têm escolha a não ser se alinhar a você. Sem Tsunade não há progresso. Sem você, eles continuam sendo os mesmos Uchiha condenados ao ostracismo de antes. Takuya se recostou com um sorriso confiante. Eles nunca se tornarão Hokage. Qualquer outro clã pode ter uma chance no assento, mas não os Uchiha. Essa é a realidade. Vou pensar sobre isso. Tsunade bateu os dedos na mesa, decidindo que precisava considerar o assunto seriamente. Capítulo 485. Mexendo na panela e depois deixando-o morrer. Aceitar a lealdade dos Uchiha não foi uma questão simples. Encontrar o equilíbrio certo estava longe de ser fácil. E os Hyuga? Os clãs Hyuga e Uchiha eram notoriamente hostis, embora essa rivalidade fosse em grande parte resultado da manipulação dos superiores. Atualmente, o relacionamento entre os dois clãs era ruim. Se os Uchiha ganhassem destaque, os Hyuga sem dúvida pulariam para se opor a eles. A menção de Tsunade aos Hyuga foi o suficiente para que Takuya caísse na gargalhada. Tossindo para se recompor, ele disse, eu não estava tentando zombar de você. Só estou rindo dos Hyuga. De onde eles tiram coragem para desafiar os Uchiha? Força? Conexões? Outra coisa, em termos de números, os ninjas dos Uchiha eram cerca de 3 vezes maiores que os dos Hyuga. Quanto aos lutadores de elite, os Hyuga mal tinham 1/3 do que os Uchiha conseguiam reunir. Conexões? Não vamos nos enganar. Ambos estão no mesmo nível. A diferença era que os Uchiha eram amplamente desprezados, enquanto os Hyuga não. Mas, realisticamente, a posição dos Hyuga em Konoha não era muito melhor. Na melhor das hipóteses, eles poderiam reunir alguns clãs menores para apoiá-los, mas esses clãs tinham pouca ou nenhuma influência real. Pensando na situação dos Hyuga, Tsunade percebeu que estava pensando demais. Este era um clã centrado inteiramente em torno de sua família principal. Esperar algo substancial deles era inútil. Os Uchiha, pelo menos, tiveram a audácia de lutar e eliminar quando necessário. Os Hyuga? Eles preferem se encolher e persistir silenciosamente, garantindo que as famílias principais e secundárias evitem perturbações. Com essa mentalidade, como eles poderiam ter algum futuro? E o Danzo? Você não está preocupado com a possibilidade dele escapar? Deixe-o correr por enquanto. O terceiro Hokage estava ocupado perseguindo seu querido velho amigo. Por que Takuya deveria entrar na briga? Uma vez que os crimes de Danzo fossem completamente estabelecidos, ele poderia lidar com ele mais tarde. A fuga de Danzo também marcou o fim da missão de Navaki. No entanto, Navaki estava longe de estar feliz. A conclusão da missão veio na forma de fracasso. Droga! O Hokage-sama não deveria ter transferido um time de Jonin para ajudar. Nada disso teria acontecido. Danzo estava trancado com segurança. Com Navaki e Anbu vigiando, era difícil, mas pelo menos seguro. Por muito tempo não houve um único problema. No entanto, pouco depois de o terceiro Hokage enviar reforços, Danzo conseguiu escapar. Navaki não pôde deixar de suspeitar que o terceiro Hokage poderia ter deixado Danzo ir intencionalmente. Sem ajuda externa, Danzo nunca teria conseguido escapar sozinho. Minato deu um tapinha simpático no ombro de Navaki. Era impossível não se sentir frustrado depois de tal incidente. Se fosse Minato, ele poderia estar xingando muito pior até que Navaki. Não pense que o pequeno sol não xingaria.
Ele simplesmente não tinha encontrado nada irritante o suficiente. Quando esse dia chegasse, ele xingaria como qualquer outra pessoa, talvez até melhor, graças às lições que aprendeu com Takuya. Xingar eloquentemente sem usar um único palavrão era uma arte que Takuya dominava. Não se culpe por isso. Ninguém queria que isso acontecesse. Não, eu queria, disse Takuya, rindo muito. Ele não estava zombando de Navaki, ele realmente queria que Danzo escapasse e corresse. Minato mal conseguiu conter o riso. Não faria bem a Navaki se ele se juntasse, e poderia até mesmo provocá-lo a uma briga. Para aliviar a tensão, Minato mudou de assunto. Falando nisso, o Okage-sama está fora da vila há 3 dias. Parece que Danzo vai ser difícil de pegar. Quem sabe? Takuya estava completamente indiferente. Quanto mais difícil fosse capturar Danzo, melhor. Espero que nunca o peguem. Dessa forma, podemos lidar com ele mais tarde. O pensamento de sua missão fracassada fez Navaki ranger os dentes em frustração. Depois de xingar mais algumas vezes, ele olhou para Takuya. A propósito, é você por trás de todos os rumores sobre Danzo nos últimos dias? Embora a vila tivesse emitido um aviso de procura e uma recompensa por Danzo, os detalhes de seus crimes foram inicialmente omitidos. Mas essa contenção durou apenas um dia antes que a maré virasse. Os inúmeros delitos de Danzo foram expostos e se espalharam como fogo. O povo de Konoha, tanto shinobi quanto civis, ficou completamente chocado. Além dos diretamente envolvidos, quem poderia imaginar que um ex-assessor de alto escalão cometeria tantos atos hediondos? O alvoroço foi enorme. A indignação contra Danzo crescia a cada dia. Suas ações se tornaram um assunto da vila, com cada conversa inevitavelmente terminando com alguém o xingando. Ele não foi apenas condenado, até mesmo seus ancestrais foram arrastados pela lama. O clã Shimura não ousou deixar seu complexo, temendo represálias pelas ações de Danzo. Era uma precaução razoável, mas os moradores não acreditaram. Muitos dos feitos de Danzo foram secretamente apoiados pelo clã Shimura. Com a saída de Danzo, os moradores não estavam dispostos a deixar o clã Shimura escapar. O infortúnio deles também se estendeu ao clã Sarutobi, que agora também estava passando por momentos difíceis. Eu apenas forneci as evidências. O resto não tem nada a ver comigo, Takuya disse com um sorriso malicioso. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo, preparando-se para garantir a queda completa de Danzo. Se ele não pudesse eliminar Danzo imediatamente, ele pelo menos faria dele a figura mais desprezada da vila, um inimigo público. Eu sabia que era você. Navaki bateu na mesa em sinal de aprovação. Bom trabalho. Concordo. Minato acrescentou, claramente satisfeito em ver Danzo transformado em um pária. Embora pareça que muitas pessoas estão ansiosas para se juntar a nós agora. Normalmente um escândalo envolvendo um alto funcionário da vila seria rapidamente encoberto para preservar a reputação da vila. Mas os dias se passaram e ninguém se apresentou para resolver a situação. Tsunade ignorou, e com o terceiro Okage fora da vila, a reputação de Danzo continuou a se deteriorar sem controle. O que Navaki e Minato não sabiam era que esforços haviam sido feitos, mas eles foram totalmente ineficazes. Assim que o escândalo estourou, Koharu, Tatani e Omura Mitokado abordaram Tsunade, pedindo que ela interviesse. Eles não estavam tentando proteger Danzo, eles estavam preocupados em serem implicados. Além disso, a circulação de tal escândalo sobre a liderança manchou a imagem da vila. No entanto, Tsunade os dispensou com uma única frase. O velho vai cuidar disso quando voltar. Sem escolha, os dois anciãos se voltaram para Sakuma Taki, que agora liderava Anbu. Esperando que ele usasse a Anbu para suprimir os rumores, eles foram recebidos com uma firme recusa. Sem uma ordem direta do Okage, não agirei. Eles poderiam tolerar a demissão de Tsunade. Mas a rejeição brusca de Sakumo, sem mostrar nenhum respeito, os deixou furiosos. Com o terceiro Okage ausente, Tsunade indiferente e Sakumo além de sua influência, os anciões estavam impotentes. Enquanto isso, os clãs Shimura e Sarutobi só podiam assistir impotentes enquanto a situação piorava. A infâmia de Danzo não abalou apenas Konoha. Ela se espalhou por todo o mundo ninja. Espiões infiltrados em Konoha, vindos de vilas como Sunagakure, Iwagakure, Komogakure e até mesmo Kirigakure, do outro lado do mar, repassaram as notícias para casa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 486. A ocupação da terra da grama por Iwagakure. O pobre Rasa estava ocupado minerando no deserto, deixando pergaminhos de inteligência para serem entregues a Chiyo, que estava administrando os negócios da vila em seu lugar. Lady Chiyo, as notícias sobre o escândalo de Konoha logo se espalharão por todo o mundo ninja. Devemos tentar contê-las? Konoha era, afinal, uma aliada na superfície. Não fazer absolutamente nada e assistir as notícias se espalharem parecia um pouco inapropriado. Pondo o pergaminho de lado, Chiyo respondeu calmamente. Com o Kazekage ausente da vila, não tenho autoridade para lidar com esse assunto. Deixe como está por enquanto. Tudo pode esperar até o Kazekage retornar. Suprimi-lo? Por que deveríamos suprimi-lo? Suna foi atormentada miseravelmente por Konoha, mas eles nunca suprimiram ou amenizaram nenhum desses incidentes humilhantes para nós. Não somos nós que estamos espalhando as notícias ativamente. Além disso, Konoha tem tanto medo de que as pessoas saibam sobre seus atos vergonhosos? Deixe o escândalo explodir. Não tem absolutamente nada a ver com Suna. Suna adotou decisivamente uma postura de não divulgar nem rejeitar ativamente as notícias.
Kirigakuri fez o mesmo. Em contraste, Iwagakuri e Komogakuri ajudaram alegremente a espalhar a notícia, fazendo com que ela circulasse pelo mundo ninja em tempo recorde. O escândalo de Konoha explodiu. Danzo Shimura, o conselheiro do Hokage, foi exposto por cometer vários atos antiéticos. Ele secretamente conduziu experimentos humanos, sequestrou pessoas para esses experimentos e até mesmo alvejou os próprios aldeões de Konoha. Movimente pessoal e continue a busca. Neste momento, o terceiro Hokage estava profundamente perturbado. Seu rosto, já enrugado, parecia ter envelhecido vários anos em apenas alguns dias. Ele havia liderado um time para fora da vila para capturar Danzo, mas eles não conseguiram prendê-lo ou mesmo avistá-lo. Toda vez que estavam perto, Danzo encontrava uma maneira de evitá-los, deixando o terceiro Hokage e seu time perseguindo sombras. Enquanto o terceiro Hokage estava ocupado caçando Danzo, a agitação estava se formando na vila. Os agitadores mais notáveis foram Koharu Tatani, Omura Mitokado e membros dos clãs Shimura e Sarutobi. Danzo se tornou um rato que todos queriam pisotear, e o clã Shimura sofreu por associação, embora não sem merecimento. Mas a essa altura, quem acompanharia Danzo de bom grado nas profundezas do desespero? Certamente ninguém. Até o clã Shimura teve que se distanciar dele. Embora quisessem traçar uma linha, os aldeões não foram tão complacentes. Como não conseguiram encontrar Danzo, sua raiva mudou para o clã Shimura. O infortúnio do clã Shimura também se estendeu ao clã Sarutobi. Embora os dois clãs parecessem não ter relação, seus interesses estavam profundamente interligados. Anciãos, não há realmente outra solução? Danzo se tornou um rato odiado por todos, e o clã Shimura foi pego no fogo cruzado. Embora a ascensão do clã Shimura estivesse intimamente ligada a Danzo, eles pelo menos se distanciaram dele publicamente desde o início. Mas os moradores não se importavam com nada disso, porque Danzo era um membro do clã Shimura. Só dizer que você não tem nada a ver com ele não torna isso verdade. O representante do clã Sarutobi assentiu silenciosamente. Se as coisas continuassem assim, o clã Sarutobi também poderia ser arrastado para baixo. E em um momento tão crítico, o terceiro Hokage estava ausente da vila. O que podemos fazer? Koharu Tatani ficou furiosa. Ela apontou um dedo para o líder do clã Shimura e o repreendeu. Danzo cometeu crimes e foi jogado na prisão. Ele deveria ter ficado lá quieto. Mas não, você tinha que mandar benefícios para ele, não é? Agora você arrastou todo o clã Shimura para essa confusão. Como eu poderia saber que as coisas ficariam tão ruins? O líder do clã Shimura parecia angustiado. Vendo que Koharu estava prestes a continuar, Omura Mitokado rapidamente a interrompeu e se dirigiu seriamente aos representantes dos clãs Sarutobi e Shimura. Essa situação já está além do nosso controle. Na verdade, abordamos Tsunade, mas ela se recusou a nos ajudar. O poder dos anciãos conselheiros dependia inteiramente da atitude do Hokage. Quando o terceiro Hokage estava no poder, sua autoridade era imensa, permitindo que interferissem em muitos assuntos. Mas sob Tsunade, mesmo que ela não tivesse oficialmente assumido o cargo, seu poder havia diminuído significativamente. Até Sakuma Taki, o recém-nomeado comandante Ambu, não nos vê com bons olhos, disse Omura com um sorriso amargo. Graças a incidentes passados, ele está profundamente ressentido. Outra das obras-primas de Danzo. Todos ficaram sem palavras. Embora o terceiro Hokage não tenha participado diretamente desses eventos, sua escolha de não apoiar nem se opor às ações de Danzo os permitiu. Mas não podemos deixar que essa situação continue saindo do controle. O líder do clã Shimura estava ansioso. Anciãos, enviem alguém para investigar. Agora mesmo, não apenas a vila inteira, mas provavelmente o mundo ninja inteiro está discutindo esse escândalo. A desgraça de Konoha é muito significativa, e Danzo até serviu como conselheiro Hokage. Se isso continuar, todas as outras aldeias vão zombar de nós. Agora você está preocupado? Onde estava essa preocupação antes? Os problemas do clã Shimura não serão resolvidos tão facilmente. Tsunade provavelmente os responsabilizará no futuro. Os esquemas de Danzo impulsionaram o clã Shimura, uma família ninja antes comum, à proeminência. Mas agora que Danzo havia caído, o clã Shimura inevitavelmente enfrentaria retribuição. Omura suspirou. Mande alguém informar Hiruzen. Diga a ele para abandonar a busca por Danzo e retornar à vila imediatamente. Caso contrário, o caos só vai piorar. Nesse ponto, nada mais poderia ser feito. A única solução era o terceiro Hokage retornar e assumir o comando. Apenas sua presença poderia suprimir a crescente dissidência. Mesmo que os crimes de Danzo fossem totalmente confirmados, eles não poderiam implicar mais ninguém. Caso contrário, a situação iria crescer como uma bola de neve e sair do controle, arrastando todos para baixo com ela. Nesse caso, não seriam apenas alguns indivíduos, mas todas as famílias que lucraram com suas conexões, especialmente aquelas que se beneficiaram de maneiras desagradáveis. Koharu Tatani e Omura Mitokado já haviam pensado em enviar alguém para incitar o terceiro Hokage a retornar e parar de perseguir Danzo. Infelizmente, aqueles enviados para entregar a mensagem não conseguiram convencê-lo. Sem outras opções, os clãs Sarutobi e Shimura só puderam enviar mensageiros repetidamente, esperando que o terceiro Hokage desistisse da busca por Danzo e retornasse para estabilizar a situação. Tsunade, por sua vez, não estava preocupada com a política da vila, pois questões mais urgentes surgiram. A equipe de inteligência de Sakuma Taki, estacionada na Terra da Grama, relatou avistamentos de um grande número de shinobi de Iwagakuri. A Terra da Grama, supostamente uma aliada de Konoha, havia se tornado efetivamente o quintal de Iwagakuri.
Suas ações cruzaram a linha, violando o pacto de não agressão entre as 5 grandes nações Shinobi. Tsunade imediatamente tomou uma decisão, enviando uma equipe para Kusagakure para negociações. Devido ao extremo desdém de Takuya por Kusagakure e seus lembretes, Tsunade já havia parado de vê-los como verdadeiros aliados. Prevendo problemas, Tsunade posicionou inúmeras forças ao longo da fronteira para impedir que Iwagakure usasse Kusagakure como um trampolim para invadir Konoha. Se Konoha tivesse continuado tratando Kusagakure como aliada, o exército de Iwagakure poderia ter marchado para a Terra do Fogo, deixando Konoha sem saber o que havia acontecido. Com o risco de guerra com Iwagakure se aproximando, Tsunade chamou de volta as forças ninjas posicionadas ao longo da costa. Orochimaru retornou com sucesso para Konoha com sua equipe. Capítulo 487. Indo para o norte, o cemitério da montanha guarda o que você procura. Retornando a Konoha, Orochimaru completou seu relatório de missão no escritório do Hokage com Tsunade e então procurou Takuya. Este tempo está ficando cada vez mais frio, Takuya murmurou enquanto caminhava pelas ruas vazias, desafiando o vento cortante. Empurrando a porta de madeira de um pequeno restaurante isolado no final da rua, ele esfregou o rosto em frustração. O pequeno restaurante estava silencioso, com apenas Orochimaru sentado sozinho em um canto. Caminhando até lá, Takuya sentou-se em frente a ele. Servindo-se de uma xícara de chá quente, ele aqueceu as mãos e olhou para Orochimaru. Achei que você demoraria mais para me encontrar. Por causa da Tsunade? Orochimaru levantou uma sobrancelha, um leve sorriso brincando em seus lábios. Não há rivalidade entre Tsunade e eu, nem mesmo em relação à posição de Hokage. Você certamente deixou isso passar. Você não estava uma vez competindo fervorosamente para se tornar o 4º Hokage? E agora, você está dizendo que desistiu assim do nada? Se Danzo ainda estivesse por perto, ele ficaria furioso com você. Depois de toda essa trama, no momento em que Tsunade se levantou, você decisivamente se afastou, tornando todos os seus esforços anteriores sem sentido. Bem, contanto que isso te faça feliz, Takuya comentou, aquecendo as palmas das mãos antes de ir direto ao ponto. Onde estão as pessoas que eu pedi? Eles podem ser entregues a você a qualquer momento, Orochimaru respondeu com um leve sorriso, mas... Ele parou de falar, deixando claro que, embora pudesse ajudar as pessoas, esperava algo em troca. Takuya não se incomodou com gentilezas. Ele tirou 2 pergaminhos de sua capa e os colocou sobre a mesa. Estas são minhas descobertas de pesquisa e testes sobre liberação de gelo. Leve o seu tempo com elas. Yagura trocou a grande espada sameada por 2 shinobi do clã Yuki. Esses 2 residem na instalação de pesquisa que eu construí. Contanto que você não os machuque, você pode perguntar a eles qualquer coisa que você não entenda. Orochimaru aceitou os pergaminhos, mas permaneceu em silêncio, olhando para Takuya com expectativa. Claramente, apenas essa informação não foi suficiente para satisfazê-lo. Vá para o norte, Takuya disse categoricamente. Encontre o cemitério da montanha, e você obterá as respostas que procura. Mas tenha cuidado, se não estiver bem preparado pode não retornar. Dada a sua idade, Uchiha Madara já deveria estar bem velho e, logicamente, seu poder deveria ter diminuído consideravelmente. Mas se Orochimaru realmente procurasse o esconderijo de Madara, havia uma boa chance de que ele não voltasse. Mesmo que o Rinnegan de Madara já tivesse sido transplantado para Nagato há muito tempo, era importante lembrar que Madara, mesmo com o Sharingan comum, ainda podia liberar o Susanoo. Não se deixe enganar por sua aparência frágil, ele ainda é perigoso. Takuya imaginou que se Orochimaru fosse atrás de problemas, Madara poderia lidar com ele com um simples olhar. Se Uchiha Itachi podia silenciosamente enredar Orochimaru em um genjutsu, Takuya não tinha dúvidas de que Madara poderia fazer o mesmo, se não pior. Afinal, Madara era um mestre do engano e da manipulação. Considere o destino do malfadado 3º Mizukage. O genjutsu de Madara não foi brincadeira. Enquanto Orochimaru se destacava em escapar, sua resiliência mental deixava muito a desejar. Comparado a Tsunade e Jiraiya, essa era uma fraqueza gritante dele. Felizmente, Orochimaru ainda não havia trocado de corpos neste momento. Se ele colidisse com o Madara idoso, se ele sobreviveria ainda era incerto. É mesmo? Agora estou ainda mais intrigado, disse Orochimaru com um sorriso sinistro. Ele não era alguém que se assustava facilmente, mesmo que as palavras de Takuya soassem ameaçadoras. Como quiser, respondeu Takuya. Se você não tem medo de morrer, então vá em frente e tente. Quando Takuya saiu, Orochimaru franziu a testa, observando sua figura se afastando. Ele podia dizer que Takuya não estava brincando ou alertando, mas genuinamente aconselhando cautela. Aquele lugar parecia extremamente perigoso, um passo em falso poderia custar a vida de alguém. Se até Takuya achou isso perigoso, Orochimaru conseguiria sair ileso. Caminhando pelas ruas, Takuya percebeu que a vila estava mais uma vez envolvida na atmosfera de guerra. Parece que uma nova guerra está se formando. Konoha havia entrado em um estado de preparação para a guerra, indicando que o conflito era inevitável. A paciência de Iwagakure havia se esgotado. Com uma força militar massiva, mas recursos financeiros insuficientes para sustentá-la, a força militar de Iwagakure se tornou um fardo. Para aliviar esse fardo e ganhar benefícios, a guerra era sua única opção. Era o momento perfeito. Konoha havia emergido recentemente de batalhas com Kirigakure e Sunagakure e ainda estava fraca. Se Iwagakure declarasse guerra, Konoha estaria em desvantagem. A situação era clara. Mesmo que Onoki não tivesse qualquer perspicácia militar, ele aproveitaria esta rara oportunidade.
Sem mencionar que Onoki era um adversário notoriamente difícil. Na história original, Konoha sofreu mais com os ataques de Iwagakure do que com seus conflitos com Tsunagakure ou Kerigakure. Se não fosse por ser forçado a recuar, o vencedor final da guerra teria sido incerto. Só se pode lamentar a morte estranha e repentina do terceiro Raikage. Se não fosse por sua morte, que forçou Komogakure a se fixar em Iwagakure, Onoki talvez nunca tivesse escolhido retirar suas forças. Comparado à enfraquecida Konoha, Komogakure era uma ameaça muito maior para Iwagakure. Guerras não são decididas pela destruição de uma única ponte. Okage-sama. Membros da Anbu escoltaram vários indivíduos algemados até o terceiro Okage. Matsumizu. Por quê? O rosto do terceiro Okage escureceu, quase pingando de raiva. Por que você faria isso? Onde está Danzo? Depois de dias de esforço, eles não só falharam em capturar Danzo, mas uma equipe de elite enviada para ajudar a prisão os traiu e foi capturada. Era óbvio que Danzo havia usado esse esquadrão como isca para distrair a atenção da vila. Eu nunca trairei Lord Danzo. A declaração de Matsumizu quase fez o terceiro Okage cuspir sangue de frustração. Levem-no embora e interroguem-no imediatamente. Temos que descobrir o paradeiro de Danzo. O tempo estava se esgotando. Iwagakure não estava mais apenas se mexendo, estava muito além disso. Um grande número de shinobi de Iwagakure já havia se infiltrado na Terra da Grama e poderia invadir a Terra do Fogo a qualquer momento. A vila estava em caos. Tsunade ignorou tudo que não fosse relacionado à preparação para a guerra, focando somente em se mobilizar para o conflito inevitável para evitar ser pega desprevenida. Koharu, Tatani e Omura Mitokado enviaram repetidas mensagens pedindo ao terceiro Okage que abandonasse a perseguição a Danzo e retornasse para estabilizar a vila. Até mesmo os clãs Sarutobi e Shimura insistiam para que ele voltasse. O terceiro Okage entendeu a urgência na vila e também sentiu a pressão. Mas ele também sabia que se desistisse dessa chance, capturar Danzo no futuro se tornaria quase impossível. O interrogatório prosseguiu rapidamente. Um membro do clã Yamanaka usou suas técnicas secretas para sondar a mente de Matsumizu, extraindo todas as informações que o terceiro Okage queria. Okage-sama relatou um agente da Anbu. Matsumizu aceitou favores de Danzo anos atrás. Sob sua influência, ele decidiu ajudar Danzo. Depois que Danzo fugiu de Konoha, Matsumizu seguiu suas ordens, criando distrações e deixando rastros falsos. Quanto a Danzo. Capítulo 488. Se é uma luta que você quer, traga-a. Konoha nunca recuou. Os últimos dias foram um esforço exaustivo e infrutífero. Tudo se desenrolou exatamente como Danzo havia calculado. O terceiro Okage sentiu uma onda de tontura e quase perdeu o fôlego de frustração. Leve-os de volta para a vila e entregue-os a Tsunade para julgamento. Sua voz estava carregada de decepção, seu espírito abatido pelos fracassos. Apesar de sua relutância, a situação o forçou a abandonar a perseguição a Danzo. Enquanto isso, Iwagakure, se preparando para atacar Konoha, provavelmente ficou emocionado ao ver o terceiro Okage envolvido no drama fora da vila, esperando que ele nunca mais retornasse. Assim, a grande operação para capturar Danzo terminou em fracasso. Danzo escapou, e Hiruzen não conseguiu levá-lo à justiça. Velho, você está bem? Tsunade não conseguiu evitar perguntar, preocupação surgindo em sua voz. Embora ela não pudesse negar que a idade de seu professor o estava afetando, era alarmante vê-lo parecendo tão pálido e sem vida depois de apenas alguns dias longe da vila. O rosto de Hiruzen estava pálido, seus olhos vazios, como se ele tivesse acabado de se recuperar de uma doença grave. Cough, cough, estou bem, ele disse, acenando fracamente para ela. É que toda essa provação me deixou profundamente perturbado. Estou incrivelmente decepcionado com Danzo. Tsunade franziu a testa enquanto o observava tossir. Suas palavras carregavam um cansaço inegável. Tsunade, é hora de se preparar, ele continuou. Pode parecer repentino, mas acredito que o momento chegou. Estou cansado. Já carreguei esse fardo por tempo suficiente. A fuga de Danzo causou danos colaterais massivos. Os clãs Sarutobi e Shimura, junto com várias outras figuras de alto escalão que já trabalharam de perto com Danzo, foram todos pegos nas consequências. Konoha agora era uma bagunça caótica, tudo graças a Danzo. Hiruzen não conseguia se livrar da sensação de que havia falhado como Okage. Agora não é hora de recuar, disse Tsunade, esfregando as têmporas em frustração. Uma nova guerra está prestes a começar. Você realmente acha apropriado jogar a toalha agora? Ela estava se esforçando muito para se conter para não gritar com ele abertamente. Os últimos dias a deixaram sobrecarregada, correndo de uma responsabilidade para outra sem parar. Eu sei que não é o ideal, Hiruzen admitiu com um suspiro. Mas o estado atual de Danzo é parcialmente minha responsabilidade. Pretendo liderar pelo exemplo e redimir os clãs Sarutobi e Shimura no campo de batalha. Provaremos nossa lealdade à vila por meio de ações e mérito. É tarde demais para isso. Tsunade cruzou os braços com firmeza, seu tom não deixando espaço para discussão. Tarde demais? Hiruzen piscou confuso. Ela estava dizendo que ele não podia nem pisar mais no campo de batalha? Encare isso, velho, ela disse sem rodeios. O futuro pertence à geração mais jovem. Seu tempo passou. É melhor você ficar na vila e aproveitar uma vida pacífica. O campo de batalha é onde os jovens shinobi crescem, é o lugar perfeito para eles provarem a si mesmos. Suas palavras carregavam um desafio. Ou é que você não quer que eu construa meu próprio círculo de confiança? Mandar você para o campo de batalha? Tsunade pensou. Que piada. O que as outras vilas pensariam se Konoha enviasse sua velha terceira Okage para lutar? Isso a faria, uma futura quarta Okage, parecer fraca e risível. Mesmo que não seja o ideal, ela continuou, se você insiste tanto em renunciar, então faça isso rápido. Eu já estou preparada para as responsabilidades que vêm com a guerra.
Ela acrescentou bruscamente, os clãs Sarutobi e Shimura podem enviar quantos ninjas quiserem para o campo de batalha. Não vou punir pessoas inocentes pelos crimes de Danzo sobrecarregando-as com acusações infundadas. E quem os liderará? Hiruzen se agarrou ao seu argumento. Embora concordasse que jovens shinobi deveriam tomar as rédeas, ele ainda sentia a força do dever. Tsunade não lhe deu chance de argumentar mais. Orochimaru supervisionará o acampamento. Takuya, Minato, Navaki e Kushina cuidarão do campo de batalha. É só isso. Você quer uma guerra? Pode vir. Konoha não estava com medo. Tsunade tinha total confiança na nova geração de shinobi. Contra talentos tão formidáveis, o que Vagakuri tinha a oferecer? Mais tarde naquela noite, ela decidiu ter uma conversa séria com Takuya. Sua atitude relaxada do passado era tolerável antes, mas dessa vez, ela precisava que ele levasse as coisas a sério. Kushina, ela é mais forte que você, Tsunade interrompeu. E ela ama Konoha muito mais do que a maioria das pessoas que alegam agir no melhor interesse da vila. Não há discussão sobre isso. Hiruzen ficou em silêncio, percebendo que suas intenções estavam sendo ignoradas. Ele não era mais necessário, nem mesmo autorizado a buscar redenção no campo de batalha? Naquela tarde, um anúncio inovador ecoou pelo escritório do Hokage. O envelhecido terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, oficialmente deixaria o cargo em 7 dias. Daqui a 3 dias, Tsunade seria empossada como a quarta Hokage. A notícia se espalhou como fogo, gerando ondas de excitação e especulação pela vila. O Hokage está se retirando? É incrível, mas Tsunade se tornar a quarta Hokage não é tão surpreendente. Sim, ela é uma das Sannin lendárias, neta do primeiro Hokage, e está no auge de sua força. Ela é perfeita para a posição. Enquanto os moradores da vila a elogiavam, Tsunade não encontrou muita alegria nos elogios. Nenhuma mulher gostava de ouvir comentários constantes sobre sua idade, e Tsunade não era exceção. O que eles querem dizer com pico de força? Ela resmungou. Eles podem muito bem dizer que estou chegando aos 40. Takuya não conseguia parar de rir. Navaki se juntou a ele claramente entretido. Minato sorriu educadamente, enquanto Kushina enxugava lágrimas de riso dos olhos. O que é tão engraçado? Takuya disse, chutando Navaki levemente. Se sua irmã descobrir, ela vai te eliminar. Por que eu me importaria? Navaki retrucou. Ela provavelmente nem consegue me vencer agora. Se eu não conseguir vencer em uma luta, eu simplesmente corro. Problema resolvido. Takuya sorriu. Se você não quer que sua irmã te jogue no chão, não abuse da sorte. Quando suas asas ficarem fortes demais, ela vai parar de tentar te pegar. Navaki dispensou com um aceno. De qualquer forma, e você? Não está ocupado demais para me dar sermão? O que isso quer dizer? Quero dizer, você é solteiro. Você dificilmente está em posição de me provocar sobre minha irmã. Pego de surpresa, Takuya ficou em silêncio, incapaz de responder. Minato e Kushina trocaram olhares cúmplices, suas expressões divertidas. Corando, Navaki murmurou, eu estava pensando em pedir para o Uchiha Mikoto me apresentar a alguém. Havia uma garota muito bonita com ela ontem. Esse garoto tem coragem, Takuya pensou, rindo para si mesmo. O fascínio de Navaki pelos clãs Iga e Uchiha foi uma atitude ousada, dado o quão raramente essas famílias se casavam com pessoas de fora. Ainda assim, com Tsunade ascendendo ao posto de Hokage, laços políticos com os Uchiha não estariam fora de questão. Capítulo 489. Sobe e desperta. As notícias se espalharam rapidamente. O terceiro Hokage estava deixando o cargo e Tsunade se tornaria a quarta Hokage. Konoha prontamente enviou convites para as outras aldeias, convidando-as a comparecer à cerimônia de inauguração. Se eles realmente viriam ou não, isso dependia deles, mas não enviar convites teria uma má imagem para Konoha. Yagura assumiu recentemente o cargo de quarto Mizukage de Kerigakuri. Naturalmente, Konoha enviou um convite para Kerigakuri também. Tsunade encarregou Jiraiya de entregá-lo, pois ele já estava ajudando a vila a capturar bestas com cauda. Kerigakuri provavelmente enviaria representantes. Tsunagakuri também compareceria, enquanto permanecia incerto se Komogakuri e Vagakuri fariam o mesmo. Em Kerigakuri, tanto Yagura quanto Genji decidiram que alguém com influência suficiente deveria representar a vila na cerimônia. Após alguma discussão, Yagura escolheu o chefe do clã Ozuki para comparecer. Tsunagakuri, por outro lado, seria representado por Tio. Hasa, ainda sobrecarregado com pesadas dívidas, não tinha tempo para tais assuntos. No futuro próximo, ele permaneceria ocupado. As dificuldades financeiras de Tsunagakuri se tornaram terríveis, e o daimyo da Terra do Vento ficou impaciente após repetidos atrasos no pagamento. Forçado a ficar encurralado, Hasa não teve escolha a não ser continuar seu papel como um minerador completo, localizando veios, extraindo minério e transportando-o ele mesmo. Sua diligência havia melhorado um pouco a opinião do daimyo sobre a vila, levando a um aumento recente no financiamento. Enquanto Kerigakuri e Tsunagakuri resolveram enviar representantes apropriados, e Vagakuri e Komogakuri se viram em um dilema. O terceiro Raikage não queria se envolver em tais assuntos, mas recusar um convite de Konoha também não era uma boa ideia. Quanto à sucessão de Komogakuri, Konoha não enviou ninguém porque não havia sido informado. Como poderíamos ter comparecido se você nem nos avisou? Raikage-sama, talvez devêssemos enviar Ai para Konoha. Isso também nos permitiria avaliar a situação atual deles, sugeriu Dodai. Tanto o terceiro Raikage quanto Onoki, o Tsushikage, estavam de olho na Terra do Fogo. Após as guerras com Kerigakuri e Tsunagakuri, Konoha estava em uma fase de recuperação, tornando-se um momento oportuno para reunir informações. Espiões de baixo escalão tinham acesso limitado a informações valiosas, mas comparecer a essa cerimônia representava uma excelente oportunidade para a observação em primeira mão. Onoki, no entanto, hesitou.
A presença crescente de Vagakuri na Terra da Grama não passou despercebida por Konoha. Qualquer pessoa com olhos e cérebro funcionando poderia ver que Vagakuri estava se preparando para atacar Konoha. E agora Konoha havia enviado a eles um convite para a cerimônia de inauguração do Hokage. O que isto significa? Foi uma demonstração de força, capitalizando a sucessão do quarto Hokage? Embora pudesse ser uma oportunidade de demonstrar poder, também dava a outras aldeias a chance de coletar informações sobre Konoha. Depois de pensar um pouco, Onoki decidiu enviar um representante. Não ele mesmo, é claro, mas outra pessoa. Ele largou o convite e olhou para o filho, que estava ereto como uma tábua. Não era esse o candidato perfeito? Sua força e status fizeram dele uma escolha ideal, embora um pouco simplório. Ou melhor, não simples, mas excessivamente avesso a problemas. Onoki conhecia bem seu filho, Kitsushi. Sim, pai. Kitsushi curvou-se levemente, aguardando suas ordens. Enganar. Onoki ficou irritado quando apontou o dedo para o nariz de Kitsushi. Quantas vezes eu já disse para você me chamar de Tsuchikage-sama, quando estiver no escritório do Tsuchikage? Entendido, Tsuchikage-sama. Quais são suas ordens? Kitsushi respondeu com um sorriso tímido. Onoki sentiu como se algo estivesse preso em sua garganta, nem subindo nem descendo. Não se preocupe. Leve o convite e uma equipe para Konoha. Reúna informações enquanto estiver lá. Só isso. Meu? Kitsushi piscou, seus pequenos olhos se arregalando de surpresa. Pai, isso não é inapropriado? Considerando nossos planos contra Konoha. Percebendo o olhar furioso do pai e o bigode trêmulo, Kitsushi rapidamente recuou. Tsuchikage-sama, os planos da vila contra Konoha estão prestes a começar. Ir para Konoha agora não seria problemático? Ridículo. Onoki retrucou. Nossos planos ainda não começaram. Por que não deveríamos ir? Konoha enviou o convite. Estamos apenas respondendo. Pare de perder tempo. Você está indo. Reúna informações enquanto faz isso. Kitsushi suspirou internamente, mas aceitou a tarefa sob o olhar severo do pai. Com uma pequena comitiva, ele partiu para Konoha. A notícia da renúncia do terceiro Hokage se espalhou como fogo, chocando muitos que lutavam para aceitar a decisão. No entanto, seus protestos não conseguiram mudar nada. O terceiro Hokage já havia se decidido. Até Koharu Utatani, depois de não conseguir persuadi-lo, saiu furioso e frustrado. A aldeia começou os preparativos para o evento, tratando-o como uma ocasião alegre. Até os planos de Danzo foram momentaneamente ofuscados pelo burburinho. Enquanto outros se ocupavam, Takuya permaneceu em seu estado normal e relaxado. Sua única tarefa era ficar de olho nos representantes de Vagakuri e Komogakuri quando eles chegassem. Como nenhum dos grupos havia chegado ainda, Takuya tinha bastante tempo livre. Hoje Takuya tinha ainda mais motivos para comemorar. Sove finalmente acordou. Depois de um longo sono e um aumento significativo de poder, Sove, a pequena e fofa raposa de 9 caudas, pulou alegremente nos braços de Takuya, agindo de forma adoravelmente mimada. Entretanto, Takuya sentiu um leve desconforto nos olhos. O despertar de Sove também trouxe um aumento significativo de poder para Takuya, aumentando ainda mais sua força. Mas o efeito colateral foi a sensação estranha em seus olhos. Isso é, avanço? Embora o Rinnegan não fosse tão atraente visualmente quanto o Sharingan ou Mangekyou Sharingan, seu poder era inegável. Takuya estava esperando a evolução dos seus olhos há muito tempo. Graças ao incrível apoio de Sove, os sinais de avanço agora eram inconfundíveis. Mestre, quem é essa mulher? Empoleirada na cabeça de Takuya, Sove inclinou a cabeça curiosamente para Pakura, que ficou pasmo. Acordar e encontrar uma raposa fofa em cima da cabeça de Takuya não foi a coisa mais estranha que Pakura já viu. Mas a semelhança da raposa com Kurama, a 9 cauda selada em Kushina Uzumaki, era incrível. Como se isso não fosse estranho o suficiente, Takuya tinha enrolado uma faixa branca ao redor dos olhos, obscurecendo-os completamente. O que está acontecendo? Pakura sabia que Takuya estava descansando recentemente, então o uso excessivo do Sharingan não poderia ser o problema. Ela é Pakura, minha assistente e guarda-costas. Seja legal com ela, ok? Takuya disse, acariciando a cabeça de Sove afetuosamente. Sentado à mesa de jantar, ele não parecia incomodado por sua cegueira. Suas habilidades sensoriais aguçadas mais do que compensavam, embora não conseguir abrir os olhos parecesse estranho. Pakura, prepare um bife para mim. Sove gosta de carne grelhada, então faça bastante. Pakura hesitou, mas seus olhos. Segurando Sove, que estava enfiado em seus braços, Takuya sorriu levemente. Meus olhos estão um pouco cansados ultimamente, então não vou abri-los por enquanto. Felizmente, isso não afeta minha habilidade de combate ou minha vida diária. Se o Rinnegan estivesse mesmo despertando, Takuya aceitaria a troca de bom grado. Melhor do que ter que andar por aí com seu padrão de ondulação característico o tempo todo. Ele não pôde deixar de pensar em Nagato e Sasuke, ambos marcados pela aparência marcante do Rinnegan. Capítulo 490. O treinamento secreto de Kakashi o deixa gravemente ferido. Esses dois indivíduos, um carregava o Rinnegan do outro, e o outro tinha um Sharingan transformado em Rinnegan por outra pessoa. Nenhum deles conseguiu desativar ou reverter seu dojutsu. Em contraste, Madara Uchiha podia abrir e fechar seu Sharingan, ou alternar para o Rinnegan à vontade, transitando entre eles sem esforço. Sove a poderosa besta invocada que supostamente rivalizava com as bestas com cauda.
Era exatamente como descrito na informação que Pakura havia lido sobre Takuya. Os relatórios detalhavam como Takuya possuía uma besta invocada incrivelmente forte, que lembrava 9 caudas na aparência. Dizia-se que sua força rivalizava com a de uma besta com cauda. Desde que se juntou a Takuya, Pakura nunca tinha visto Sove, e esse foi seu primeiro encontro. Ao mesmo tempo, Navaki e Minato chegaram, como de costume, para aproveitar a comida de Takuya. No entanto, no momento em que Navaki avistou Sove, ele congelou, seu sorriso se transformando em uma expressão mais de dor do que de alegria. Minato, por outro lado, riu com vontade. Percebendo a confusão de Pakura, ele explicou. Navaki costumava subestimar Sove. Ele foi espancado algumas vezes por isso, feio. Ele chorava e gritava o tempo todo. Seu bastardo. Navaki olhou feio para Minato, querendo arrancar as palavras da boca dele. Mas parado na frente de Milo, ele não ousou se mover de forma imprudente, com medo de receber outro golpe de cauda por seu trabalho. Tsunade estava ainda mais animada que Takuya com o despertar de Sove. Para ela, o retorno de Sove significava que Konoha havia ganhado um novo e poderoso combatente. Se Ivagakure ousasse começar uma guerra, Takuya poderia soltar Sove no campo de batalha, o que sem dúvida daria um duro golpe em Ivagakure. Professor, o que há com seus olhos? A expressão de Kakashi era uma mistura de confusão e preocupação enquanto ele olhava para seu professor, cujos olhos estavam cobertos por uma faixa de seda branca. Eles estão apenas se sentindo um pouco mal. Eles vão se recuperar em breve. A propósito, você não levou Rin para sair hoje? Takuya riu, dando um tapinha no ombro de Kakashi e provocando seu aprendiz geralmente frio, mas secretamente tímido. Desde o desaparecimento de Obito Uchiha, Kakashi e Rin passaram muito mais tempo juntos. Eles sempre foram próximos, mas o tempo que passavam juntos era frequentemente interrompido pelo sempre presente Obito. Com a partida de Obito, isso foi uma bênção disfarçada para Kakashi e Rin? Takuya não sabia. No entanto, ele suspeitava que se Obito descobrisse sobre o relacionamento crescente de Kakashi e Rin, ele explodiria de raiva e possivelmente mergulharia na escuridão. Afinal, as emoções dos Uchiha tendem a ser extremas. Elas são frias e distantes como ferro ou intensamente apaixonadas. Obito era, sem dúvida, o último. Após perder sua avó, Rin havia se tornado sua única âncora emocional. Infelizmente, a garota que ele amava encontrou conforto nos braços de outra pessoa. Rin foi ao hospital hoje para estudar ninjutsu médico com seu instrutor, Kakashi explicou sem jeito, seu rosto ficando levemente vermelho. Eu vejo. Takuya sorriu com conhecimento de causa. Tudo bem, vamos começar. Deixe-me ver se você tem relaxado no seu treinamento por causa do seu relacionamento. Relacionamento? Ele e Rin estavam realmente em um? Kakashi não tinha certeza. Eles não haviam declarado explicitamente seus sentimentos, mas suas interações lembravam as de um casal. Ainda inexperiente em relacionamentos, Kakashi não conseguia definir exatamente onde eles estavam. Considerando a idade deles, pode levar anos até que eles consigam reconhecer totalmente o vínculo. No mundo ninja, as crianças amadureciam rápido. Não era incomum que elas começassem a namorar antes mesmo de deixar a academia. Até mesmo o pai de Kakashi, Sakuma Taki, não parecia se importar que seu filho se aproximasse de uma garota. Na verdade, Sakuma achou a situação divertida e frequentemente observava com um sorriso. Se isso tivesse acontecido na vida anterior de Takuya, Kakashi poderia ter sido arrastado de volta para casa e repreendido por focar no romance em vez do treinamento. A eventual descida de Obito à escuridão seria inteiramente devido a Kakashi e Rin? Takuya duvidou. Dada a afeição de Obito, ele pode até abençoar o relacionamento deles com o coração pesado. Não fazia sentido insistir em tais hipóteses. Além disso, algumas coisas estavam além do controle de Takuya. Por enquanto, ele estava mais interessado em imaginar o que poderia acontecer se Orochimaru tropeçasse no esconderijo de Madara. Esse certamente seria um encontro divertido. Enquanto isso, o foco imediato de Orochimaru provavelmente mudaria para o campo de batalha quando a próxima guerra eclodisse. Sua velocidade é boa e sua força melhorou significativamente. Após uma breve sessão de treino, Takuya sentiu satisfeito. O talento de Kakashi era inegável. Na linha do tempo original, ele havia se perdido, mas sob a orientação de Takuya e Sakumo, ele agora estava totalmente dedicado a refinar seu estilo relâmpago, esgrima e taijutsu. Seu progresso superou em muito de seus colegas na academia. Estilo relâmpago, trovão brilhante. Takuya foi pego de surpresa quando Kakashi de repente avançou com sua katana, executando um trovão brilhante perfeito. Usando minha técnica contra mim? Divertido, Takuya levantou sua espada Kusanagi e atingiu a lâmina de Kakashi com a bainha, interrompendo o relâmpago infundido de chakra ao redor da arma. Kakashi estremeceu quando o efeito do raio interrompido o atravessou, fazendo seu braço tremer incontrolavelmente. Seu rosto se contorceu de dor enquanto os músculos de seu braço se contraíam. Com um movimento rápido, Takuya arrancou a arma das mãos de Kakashi e pressionou a bainha contra sua testa. Eu sei que você é talentoso, mas eu já te avisei antes. Mesmo que você consiga aprender essa técnica sozinho, você não pode usá-la até que seu corpo esteja pronto. Você entendeu? Trovão brilhante não era algo que Takuya havia ensinado a Kakashi. Em vez disso, Kakashi aprendeu secretamente por conta própria, provavelmente com a ajuda da orientação de Sakumo. Não importa o quão talentosa uma criança fosse, técnicas avançadas como o trovão brilhante, considerado um jutsu de nível S tanto pelo terceiro Hokage quanto por Tsunade, exigiam treinamento e preparação adequados. A tentativa de Kakashi de imitá-lo sem dominar completamente os fundamentos foi imprudente. Você vai parar de ser tão imprudente da próxima vez? Agarrando a gola da camisa de Kakashi, Takuya o levantou e o levou para o hospital de Konoha para tratamento. A katana deixada no chão ficou quase destruída. Técnicas como trovão brilhante e ataque relâmpago exigiam armas forjadas de metal condutor de chakra para suportar a força explosiva do chakra baseado em relâmpagos.
Por favor, trate o braço de Kakashi, Takuya disse ao ninja médico. Ele se machucou tentando usar um jutsu além de sua capacidade. Esta foi a primeira vez que Takuya levou Kakashi pessoalmente ao hospital. Geralmente Kakashi viria por conta própria. No entanto, dessa vez o ferimento foi grave o suficiente para justificar a preocupação imediata de Takuya. Depois de examinar Kakashi, o ninja médico franziu a testa profundamente. Takuya-sama, embora eu respeite sua conexão com Tsunade-sama e seu papel como professor de Kakashi, devo lembrá-lo de que Kakashi ainda é uma criança. Ensinar a ele jutsus excessivamente perigosos é irresponsável e pode causar danos duradouros. O braço de Kakashi sofreu danos significativos nos músculos e tendões, junto com pequenas fraturas. Você entende o que isso significa para alguém da idade dele? Estou condenado, Takuya pensou, suportando a bronca em silêncio. Ele lançou um olhar penetrante para Kakashi, que estava ao lado dele como uma criança culpada, olhando para o chão. Kof, você está certo. A culpa foi minha. Vamos nos concentrar em tratá-lo por enquanto, disse Takuya, tentando acalmar a situação.